Aí a sacristã escalada reúne então nas âmbulas, né? Geralmente vamos tentar colocar naquelas duas principais, né? Que é suficiente para a reserva eucarística, né? E depois que o padre então termina aqui, ou o diácono, a purificação do cálice, aí levado o cálice com o véu, aí o cerimoniário, como eu coloquei aqui, ele coloca sobre o altar o novo corporal e a sacristã traz a âmbula que vai ficar sobre o altar, aí com a reserva eucarística. Toda a reserva eucarística do sacrário, o sacrário fica vazio. Tá bom? Então é a única coisa diferente que nós temos aqui em relação à celebração. Então distribuímos a comunhão, todo mundo vai como de costume, vocês vão reunir toda a reserva eucarística das duas âmbulas grandes, terminou de purificar o cálice, levou o cálice, o cerimoniário traz o corporal novo, estende e traz, né? Fica no altar. Que aí depois o padre recebe o véu peral, né, incensa e faz a transladação do Santíssimo. Ô padre, o senhor pode repetir de novo essa parte? Isso, Pode perguntar. Não, Pode perguntar agora, gente. Tá. Agora é a hora das perguntas mesmo, tá? Eu vi, está escrito que não. Agora pode perguntar à vontade. Agora é a hora da gente dar bola fora aqui. Vou perguntar sem vergonha. 6, 7, sabe? Vamos deixar um registro lá em cima, né? Pelo menos nos últimos anos a participação foi boa na Semana Santa, né? No Tríduo assim foi uma participação boa. Até para não demorar muita celebração, né? Porque dessa comunhão demora muito, né? Fica uma coisa cansativa. O altar. Tudo solene. Na quinta-feira, na sexta, Oi? Porque lá eu vou chegar com as âmbulas, vou colocar no sacrário. Só tem que deixar depois lá e depois para arrumar. Como foi, né? Ok, então aí terminado então a comunhão, coloca as âmbulas sobre o altar, depois dos avisos, então aí o 22, o número 22. Então vou ler aqui o que eu coloquei aqui. O sacerdote de pé no altar põe incenso no turíbulo e, ajoelhando-se, incensa 3 vezes o Santíssimo Sacramento, recebendo o véu peral. Então toma o cipório e recobre com o véu, formando a procissão. Tá? Então com a sequência da procissão. Segue à frente o turíbulo, a cruz processional, né? Então tem que avisar bem os irmãos santíssimos. Então o turíbulo, a cruz, daí os irmãos santíssimos, que vai com as tochas. Aí o sacerdote auxiliado pelo diácono, se for necessário o diácono ajuda a levar as âmbulas, levando o Santíssimo sob a umbrel, tá? Então, acompanha o padre que está levando a reserva eucarística. Depois vem então, aí atrás do padre vem os ministros, coroinhas, anjinhos, leitores, salmistas e os outros fiéis, tá? Então a gente segue a sequência em direção à capela da reposição, que vai ser no salão paroquial. Chegando à capela da reposição, no salão paroquial, o sacerdote deposita a âmbula no sacrário. Coloca o incenso no turíbulo, ajoelha-se e incensa o Santíssimo Sacramento, enquanto se canta tão sublime sacramento. Em seguida, fecha-se o tabernáculo. As sacristãs devem desnudar o altar após a transladação do Santíssimo Sacramento. Então, eles vão tirar tudo aqui para guardar. Tá? Então, eu acho que está bem explicadinho aqui, né? Qualquer dúvida, por isso eu fiz a folhinha, fica com você. Tá, então vamos para a sexta. Ok. Tranquilo, então? Então vamos para a sexta-feira. Sexta-feira da Paixão. A única comunidade que faz também é o Campo Grande. Você não já? Já? As outras comunidades todas participam aqui com a gente, né? Na sexta-feira da Paixão. Essa celebração, eu peço que vocês assim, tenham uma atenção maior agora nas explicações, porque essa é uma celebração que não é comum, né? A gente faz uma vez no ano e muita gente se perde nessa celebração, né? Porque não está acostumado, então acabamos sendo perdidos. Então, vamos tentar concentrar bastante, vamos observar que tem bastante letrinha vermelha aqui, justamente para que a gente possa fixar bem aquilo que é importante, né, em relação ao andamento da celebração. Tá? Bom, primeiro, então o altar está desnudado, né, sem a toalha, sem cruz, sem caixas. Tá?
Todos devem estar então nos seus respectivos lugares, né? Então, todos estarão nos seus lugares, tá? Leitores, ministros, irmãos cientistas, todos nos seus lugares. Entram em silêncio o sacerdote e o cerimoniário, tá? Então já está aqui bem claro. Quem vai entrar vai ser o sacerdote e o cerimoniário. Aproximam-se do altar, fazem reverência e todos se ajoelham, tá? Todos, gente, é todos, tá? Então vocês que estão participando da reunião, estarão participando da celebração, vocês precisam ajudar a Assembleia a perceber essas coisas, fazendo, né, corretamente como orienta o rito. Então, quando está aqui todos se ajoelham, o padre vai se prostrar, mas todos se ajoelham, tá? Nesse momento, logo na entrada, que entra em silêncio. Tá? O que a gente tem aqui antes? A gente tem aqui antes uma monição. Então, vai ter alguém que vai fazer uma monição inicial, porque o povo fica naturalmente, né, perdido. Aí faz a monição, pede para o povo ficar em pé e começa a celebração em silêncio. Tá? E aí o padre chega, todos se ajoelham e o padre faz a prostração. Tá? Ficamos ali por algum tempo em silêncio. E aí já vamos para a oração. Tá? Não tem do Pai, nesse dia a celebração é diferente. Lembrando, claro, a morte de Nosso Senhor. Não é missa, né? Nesse dia é o único dia no mundo que não tem celebração da missa. A igreja faz o jejum da Eucaristia. Embora nós vamos receber a Eucaristia, mas que foi consagrada na missa anterior. Aí temos a oração. Vou fazer tudo cantado também. Aí a oração, aí começa a liturgia da palavra, que é a primeira parte da celebração. Tá? Então avisar bem os leitores, para ficar também bem ligado nesse sentido. E avisar esses detalhezinhos aqui que estão em vermelho também para os leitores, ministros, irmãos santíssimos, né? Vocês passar isso para eles com antecedência, tá? O que é importante, gente, vocês que são aí os coordenadores aí dos grupos, que vocês peçam para o pessoal chegar com bastante antecedência para vocês explicarem, porque não dá para ficar explicando 10 minutos antes da celebração, aí fica aquele barulhão, aquela bagunça. Então já pede para o pessoal chegar antes para explicar para o pessoal, tá? Por isso vocês estão levando inclusive a folhinha aí com todas as orientações. Aí começamos então a liturgia da palavra, a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, a aclamação do Evangelho. E aí nós temos o Evangelho. Tá? Quando a igreja faz a leitura da paixão do Senhor, tanto no domingo de Ramos quanto na sexta-feira santa, nós não temos aquela, digamos assim, introdução antes da leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nós já vamos diretamente para a leitura da paixão, tá? Como está aqui. Então, neste dia, mas também no domingo de Ramos, na leitura da paixão. É importante, porque às vezes você escuta lá o leitor falando, né? Glória a vós, Senhor. O padre diz, leitura da paixão, glória a vós, Senhor. É importante que vocês orientem que nesse dia não tem no início do Evangelho. Tá? Então, neste dia, e também no domingo de Ramos, não se diz o Senhor esteja convosco na hora da proclamação do Evangelho. Portanto, o povo não deve dizer glória a vós, Senhor. E não se faz a persignação. A persignação é aquelas 3 pequenas cruzes que nós fazemos, tá? Nesse dia nós não fazemos. A cruz ela já está anunciada na leitura da paixão do Senhor. Então, nesse dia nós não fazemos. E aqui eu coloquei uma reflexão minha sobre também esse gesto litúrgico que nós fazemos. Então, a leitura da paixão é acompanhada somente pela escuta atenta. É o que nós fazemos nesse momento. Assembleia. E por meio dela, colocamos-nos na cena da entrega total de Deus pela nossa salvação. Qual que é a minha reflexão sobre também esse gesto? A igreja nos convida, deixando de lado esse gesto, também a fala, a acompanhar somente pela escuta, no sentido que a gente não se distrai absolutamente com nada, mas que nós tenhamos toda a concentração para escutar atentamente a paixão e não só escutar, mas entrar na cena da paixão. De tal forma que o único sentido que realmente está ali trabalhando, podemos dizer assim, é o sentido da escuta, né, para que a paixão de Nosso Senhor possa realmente penetrar no nosso coração. Ou seja, que a gente não se distrai com mais nada, mas nós fiquemos concentrados totalmente na leitura da paixão. Tá? Então orienta o pessoal que não tem, tá? No início da leitura da paixão. Depois, no final, o diácono, o padre, vai falar palavra da salvação, aí sim, glória a vós, Senhor, tá? Mas no início não tem a persignação, não tem glória a vós, Senhor no início. Tá? Alguém ia fazer?
Ok. Então a leitura da paixão, que é a leitura mais longa do Evangelho de São João. Aí tem a homilia e aí a oração universal. A oração universal é uma oração, que é a oração da Assembleia, mas é uma oração bem longa, né? São 10 preces. Você não precisa digitar, padre? Vai pegar pelo... Pega pelo missal daí. Tem 2 por 2. 30. Deixa eu pegar aqui, mas são 10. Aí o cerimoniário abre o missal. Isso. O cerimoniário é bom fazer academia porque cansa o braço. São 10 preces, né? Então é bem longa, fazer cantado também. Então aí o leitor, né, no nosso caso aqui como o diácono vai estar presente, vai ser o leitor, né? Então o leitor diz oremos, Deus que não creem, e aí o padre nós ficamos em silêncio e depois o padre faz a oração, tá? 10 vezes acontece isso, então vamos rezar aqui com inúmeras intenções, tá? Essa é a oração universal, rezamos por toda a igreja, por todas as realidades aí presentes, tá? Então leitura e palavra. Aí vamos para a segunda parte. Então a primeira parte, tranquilo. Então tem a entrada dos sacerdotes, cerimoniários, ajoelha-se, a prostração do sacerdote, o silêncio, depois a oração, vem a liturgia da palavra, a primeira leitura, salmo, a segunda leitura, a aclamação do Evangelho. Eu acho que eu coloquei aqui embaixo, você está falando a respeito dos irmãos santíssimos, mas está aqui embaixo. A homilia e a oração universal. Aí entramos na segunda parte, que é a adoração da cruz. Tá? Então aqui nós vamos usar a primeira forma de apresentação da Santa Cruz, conforme diz o missal. Como é? Eu simplifiquei aqui. Então a cruz velada, que ficará no fundo da igreja, é levada ao altar pelo cerimoniário. Então, um cerimoniário vai tomar a cruz, que estará no fundo da igreja, certo? Depois de conversar com antes para preparar a cruz, acompanhado por outros 2, né, cerimoniários com velas acesas, né? Então eles vêm com 2 castiçais com velas acesas. Então eles entram com a cruz, o padre de pé diante do altar, recebe a cruz, descobre-lhe e eleva um pouco cantando a antífona, eis o leito da cruz. Todos respondem, vinde adoremos. Isso é feito 3 vezes, tá? Eu não coloquei aqui as 3 vezes, mas são feitos 3 vezes. Agora aqui que é importante que vocês também ajudem a Assembleia. Terminado o canto aqui, lembrando que são 3 vezes, então o padre vai cantar 3 vezes. Eis o leito da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, vocês vinde, adoremos. Terminado o canto, o padre levanta a cruz e todos se ajoelham. Tá? Em cada um dos cantos, né, que são 3 vezes, todos se ajoelham. Tá? É bom passar por cerimoniários, como passados que eles esqueceram de ajoelhar. Todos se ajoelham, inclusive, né, a Assembleia, então todos se ajoelham. Quando o padre levantou a cruz, o padre cantou, canta, o padre levanta a cruz, todos se ajoelham e fazem adoração. Quando o padre abaixa a cruz, todos se levantam, o padre vai cantar a segunda vez. Terminou de cantar, ele levanta, se ajoelha de novo. É um levanta e é assim mesmo, tá? Por isso que é bom fazer uma caminhada também para participar bem da Semana Santa. Então são 3 vezes. Então orientem ministros, orientem os irmãos santíssimos, orientem os leitores, todos aqueles que estão envolvidos mais diretamente, tá? Ok, feito isso, concluído o desvelamento, o sacerdote, ajudado pelo cerimoniário, coloca a cruz no suporte. Aí o padre vai fazer somente a adoração, né, a adoração individual da cruz, enquanto cantam-se os lamentos do Senhor. Nós não fazemos dentro da celebração, porque é muita gente, fica uma celebração muito cansativa. Então, nós fazemos a adoração individual do povo fora da celebração. Terminou a celebração, depois o povo vai fazer, tá? Dentro da celebração somente o padre, porque fica muito, já fica uma experiência terrível, né? Sexta-feira Santa, com adoração dentro da celebração, vira um caos. O povo começa a conversar, é coisa terrível. Padre, só para eu explicar aqui meu caso, a hora da entrada da cruz é em silêncio. Silêncio. Essa celebração, gente, ela é marcada sobretudo pelo silêncio, tá? Então a pergunta daquele é pertinente. Nossa, é muito bom. Silêncio. Tá? Então aqui vai ter um canto, né? Canta em determinado momento, não pode cantar com tranquilidade. Não dá para cantar inteiro. Não é? A gente coloca 2 frases juntas, daí faz o refrão. 2 e 3.
Então, essa é uma dúvida também que a gente tem. Na hora que faz o canto dos lamentos do Senhor, a gente está de joelhos, sentado? Não, está sentado. Sentado, né? Isso. O que é importante, então nós vamos fazer, quando o padre colocar lá, nós vamos sentar, né? Vamos ouvir os lamentos do Senhor, né? Ouvir só o canto. E aí, terminou o canto dos lamentos do Senhor, aqui que agora vocês sacristãs têm que ficar espertos, porque é bastante detalhe mesmo agora aqui. Terminou os lamentos do Senhor, nós vamos entrar na terceira parte da celebração, que é a comunhão, certo? Então olha aqui, está lá a rúbrica. Concluído o canto dos lamentos do Senhor, o sacerdote, então nós estávamos todos sentados escutando os lamentos do Senhor, retira-se em silêncio. O padre vai até a capela da reposição para trazer o Santíssimo, porque o diácono está aqui, tá? Então o padre irá até a capela da reposição em silêncio. Então quando o padre se levantar, todos vão se levantar e vão ficar em pé, enquanto o sacerdote sai, vai até a capela da reposição para trazer então a reserva eucarística. Nesse momento que o padre se levanta, aqui ó, as sacristãs estendem a toalha e o corporal, tá? Aí vocês combinam bem certinho entre vocês, né? Estende a toalha, uma vez coloca o corporal, dá esse percurso até eu chegar aqui com a reserva eucarística, tá? Colocam-se os castiçais e um livro sobre o altar, tá? Então tem que combinar. Isso, daí pode deixar para o cerimoniário essa parte aqui, tá? Vocês combinam bem certinho com eles, daí vocês colocam a toalha, o corporal, e eles colocam os castiçais e o livro. O padre traz o Santíssimo, então todos estão em pé, né? Aí tem aqui a auréola, tá, Gela? Acompanhado dos irmãos do Santíssimo, tá, Gela? As tochas não ficam aqui, elas ficam lá no salão, aí tem que arrumar um jeitinho de, né, para colocar, né, as tochas. Daí poderia vir, colocar 7 pontos de comunhão, porque é bastante gente, né? Então poderia usar 6 tochas, né? Usar 6 tochas. Aí tem que dar um jeitinho de colocar lá, né? Porque para não bater e tal. Porque elas vão ficar lá já. Elas vão ficar lá, não ficam aqui, elas ficam lá no salão. Eu acho que 7 dá. Lota sim, mas lota no sentido que não fica como na parte de cima, né? Mas enche até lá em cima. Consagrado. Quantas servem uma das duas? Vocês já viram aquele dia? Cada uma? Então daí já um outro detalhe, que é detalhe de celebração para não tumultuar a celebração. Você pode falar para ele o seguinte: quando começar o padre vai fazer, né, a oração aqui, levanta a cruz abaixo. Aí, quando a gente for sentar para ouvir o canto dos lamentos aqui, eles não sentam, eles já saem pela porta lateral e já vão lá e ficam preparados. Porque daí está tudo aceso, a hora que eu chegar lá, já está tudo prontinho, entendeu? Aí não causa nenhum tipo de tumulto, né? Já fica tudo prontinho, eles ficam com a tocha acesa esperando lá. Quando eu chegar, é só pegar o Santíssimo e a gente desce. Viu, padre? Oi. Aqui coloca os seus castiçais e o livro sobre o altar, daí o livro coloca com suporte, né? Isso, os 6 castiçais. Não, só 2. Isso. Cada ponto. Cada ponto. Deu para anotar já aqui então? Tranquilo. Só para não causar, porque senão os irmãos que saem por aquela porta, para não cruzar, que para não dar, eles saem por aquela porta, antes do povo sentar, ele já sai. Começa a sexta, o diácono vai estar. Não, o diácono vai estar lá no Campo Grande. Então, quando terminou, só vou voltar um pouquinho. Terminou aqui, então, o padre terminou a adoração, né? Os irmãos já vão saindo, todo mundo vai sentar, inclusive o padre, vamos escutar o canto do lamento do Senhor. Terminou os lamentos do Senhor, o padre levanta, toda a Assembleia levanta também, os leitores, né? Os ministros, levanta todo mundo, né? Aí fica esperando, tem que esperar mesmo, assim, enquanto a sacristã vai colocando, o padre vai trazendo aqui o Santíssimo. E aí desce o irmão Santíssimo, juntamente com o padre ladeando, né, o Santíssimo, vai até aqui, tá? Aí aqui, gente, tem uma coisa diferente que eu coloquei aqui, para ficar mais organizada. Então, o padre traz o Santíssimo Sacramento, sobre a auréola, acompanhado pelo irmão Santíssimo com as tochas acesas. Então vem as 6 tochas acesas.
lá dentro do Santíssimo. Os irmãos do Santíssimo ficarão alinhados de frente para o altar. Tá? Então nós vamos entrar por aqui, ó, já entra 3 de cada lado, faz assim, ó, fica 3 ali e 3 aqui olhando para o altar já, no bom plano. Tá? Porque daqui a pouco já vai ser a distribuição da comunhão. Ele só deixa um corredor livre aqui, né? Fica 3 de cada lado. É bom escalar talvez os mais atentos, né? Ensaiar com eles também, você pode marcar para eles ensaiar. Você passa os detalhes do jogo. Isso, daí você fica esperando lá também, desce aqui, chegou aqui, daí já sai a umbrella, fica 3 e 3 de cada lado, já com as faixas, tá? Em silêncio, né, pai? Tudo em silêncio. Tudo em silêncio, tá, gente? Não tem canto nenhum, é tudo em silêncio mesmo. Que o pessoal fica, acha que alguma coisa de errado está acontecendo, né? É todo mundo em silêncio, o pessoal fica olhando assim, fica, o que será que está acontecendo? Alguns anos atrás se fazia o ofertório, né? Que era aquela coleta, né? Esquece, né? É, o que está acontecendo? O pessoal acha que o padre está com dor de barriga, tem que ir no banheiro, né? Que o padre saiu. Daí o senhor acompanha o padre. O senhor acompanha até chegar aqui e fica com o senhor aqui embaixo. O senhor vai subir. O senhor sobe e os irmãos santíssimos. Quando volta, aí eu acho que o povo, acho que é nesse momento também que o senhor traz, que o povo se ajoelha também. Não precisa se ajoelhar, né? Fica em pé, tá, gente? Eu quero estar bem lembrando. Quando o padre entra pro Santíssimo, não pessoal precisa já se ajoelhar, né? Fica em pé, depois a gente já vai seguir com o rito da comunhão, tá? Alguma dúvida aqui? Até aqui? Posso seguir? Então, ó, com o toque já sei. Os irmãos santíssimos ficarão alinhados, né, conforme aqui eu digo adiante, e pronto para o altar. Colocado o Santíssimo sobre o altar e descoberto o cibório, né, que ele está andando, feita a genuflexão, o padre faz a genuflexão, o sacerdote reza com a Assembleia a oração do Senhor, que é o Pai Nosso. Tá? Então já reza o Pai Nosso e daí já vem a comunhão, tá vendo? Então é bem rapidinho essa parte. Então aí já faz a distribuição da comunhão. Aí, depois que o sacerdote diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqui essa cristã também, eu coloquei isso aqui para ajudar você. São levadas ao altar as âmbulas vazias, porque se nós trouxermos só 2, né, vai precisar de mais 5. Então é nesse momento, depois que o padre faz a elevação, aí que vocês trazem as âmbulas vazias, aí eu faço a fração, né, da reserva eucarística nas âmbulas, tá? Aí vocês já vêm juntinhas ali, cada uma com 2 âmbulas, né? São mais 5, então 2 com 2 e uma com 1. Terminada a distribuição da Santa Cruz. Tá. Até aqui tranquila, meninas? Tá. As âmbulas vazias, nas quais o sacerdote coloca a reserva eucarística. Terminada a distribuição da Santa Comunhão, então saímos para distribuir a comunhão. Terminada a distribuição da Santa Comunhão, os ministros, acompanhados pelos irmãos do Santíssimo, dirigem-se à capela da reposição, tá? Então não vai na capela do Santíssimo, a capela do Santíssimo está vazia. Terminou aqui, eles já vão sair e vão até a capela da reposição, tá? O que tem que combinar certinho é só com o canto, que vai ser a mesma lógica, né? Vai ficar esperando aqui para dar comunhão para eles, mas depois sai e vai para a capela da reposição, que é a capela que fica vazia, tá? Aí já os irmãos acompanham os ministros lá e já deixam a tocha lá, tá? Cada um terminou já. Terminado já se desloca para lá. Isso, exatamente. Tá? Claro, o que é importante vocês estarem atentas é assim, pode faltar em algum ponto a Eucaristia, então vocês vão ter que pensar aí nessa parte da logística daí, que vocês pensam numa estratégia melhor. Ok. Aqui eu coloquei, dever-se-á escalar o ministro para levar a âmbula usada pelo sacerdote na distribuição da comunhão aos fiéis na capela da reposição, tá? Porque aí alguém, quando o ministro fica ali próximo, eu entrego para o ministro, né? Aí vou, purifico no purificatório mesmo, precisa ser o lavado no purificatório mesmo, purifico, né? E já volto ali para a cadeira, tá? E o ministro leva a âmbula lá para a capela da reposição, tá? Com a reserva eucarística, ok? Aí aqui outro detalhe aqui, irmão Santíssimo e ministros.
Coloquei aqui, de modo discreto, voltem aos seus lugares. Os ministros, então, levou lá, fez a purificação, né, da mão, vão voltar e os irmãos santíssimos também. Os ministros vão santíssimos pela porta lateral esquerda da igreja. Então, eles vão vir por essa porta aqui na hora de voltar. Tá? E se passar aqui, faz aquele tumulto. Então, vem por ali e já entra. Tá? Olhando para o presbitério, então, olhando aqui a porta esquerda, aqui lá. Tá? Então, orientar os irmãos santíssimos, os ministros. Tá? Pede para chegar antes, não precisa orientar bem, né? Senão o pessoal fica bem perdido. Ok? Pode deixar uma ângulo mais lá? Não. É capela, tipo, caso acabe do conjunto, a sacristão ou isso fica lá no. Isso. Não, poderia ficar na porta da capela. Pode combinar isso. Olha por posição, aí você precisa faltar. Pode. Eu acho que essa é uma boa estratégia, né? Ok. Alguma dúvida sobre isso aqui? Tranquilo? Terminou então a comunhão. Aí nós temos a oração pós-comunhão, os avisos, a oração sobre o povo. Aí todos se retiram em silêncio, também não tem tanto final. Após a saída do sacerdote, coloca-se a cruz para a adoração dos fiéis. Então a cruz que vai estar diante do altar, ela é trazida aqui, né? E os cerimoniários depois orientam o povo e o povo vai fazer a fila para a adoração então individual da cruz. O altar é oportunamente desnudado. Eu acho que convém você tem que esperar, infelizmente, porque sempre fica estranho, né? Fazendo aqui não soa bem. Então, depois de terminar aqui, vocês desnudam o altar. E também é só tirar a toalha do altar, né? Retiram-se a toalha, os castiçais e o livro, tá? Porque daí ficou os castiçais, ficou o livro, ficou a toalha lá. Vão tirar só depois de terminar a celebração. Daí, no caso, os cerimoniários que vão estar com a. Vão tirar os castiçais do livro ou vão ser os sacristãs que vão tirar tudo? Depois de terminar daí toda a celebração, é daí que vai tirar. Isso pode ajudar. Beleza. Pode colocar a vermelha, né? Ah, não, nesse dia não coloca toalha nenhuma, é? Não, a toalha é mais simples lá, é. Não tem nenhuma solenidade, né? Assim, vai. Tem que deixar uma já. Só o senhor vai purificar aqui, né? Purificatório, não precisa ser já. Só purificatório. É só a hora de seguir. Não, porque não vai. Que toda a reserva eucarística vai vir direto do altar e depois do altar já vai para a reposição. Aí pode deixar aberta, né, a porta da capela e a porta do sacrário também aberta. Os anjos apagados, a luz vermelha apagada. Tem que apagar. Ok, então aí concluída, aí depois que a gente sair, a adoração dos fiéis, aí tem os cantos, né, que vão acompanhando o povo quando o povo faz a adoração. Tá? Aí todos se retiram em silêncio, tá? No caso do ministro, o santíssimo, tem saída com o padre, a gente faz aqui já, e o padre já sai, já entra na sacristia, já sai pela lateral. Ok. Tranquilo, sexta-feira santa? Essa celebração que vocês vão. A quinta-feira, o diácono vai estar aqui na quinta? Vai, o diácono na quinta ele está, né? Na quinta. Só na sexta que não, tá? Na sexta, na celebração das 3, não, mas na quinta e no sábado ele estará aqui. Sobre o outro, eu fiz uma leitura em Simão das Palavras, a necessidade de ministro? Não, ministro não, mas é bom alguém vir só para colocar as toalhas. Quer dizer, na sexta também não tem toalha, não tem vela, porque não, as 6 palavras é o João coloca ali, só a cruz com os castiçais. Não tem toalha também no altar. Oi? Isso, é porque não, nesse dia o altar fica desnudado. Só na hora da celebração, na hora da comunhão, na verdade, que coloca a toalha na sexta-feira. Só pensando aqui é muita informação, estou processando qualquer área. A procissão é só os irmãos santíssimos, né? Assim, anjinhos. Sim.
noite, né? Tá, só vou das 3. Das 3, certo, Sol? Na sexta, tranquilo? Então podemos passar para a sexta-noite. Então a sexta-noite, já perguntaram, então na sexta-noite nós temos aí bom, de manhã, né, como a Abel perguntou, de manhã nós temos o ofício das leituras e as laudas, né? Mas que é só até o livretinho, já tudo pronto, a gente distribui para o povo e tranquilo. Coloca só, e é o canto mesmo, né? O altar fica desnudo e tal, então. Então não há necessidade nenhuma. Não, na sexta de manhã não precisa. Só tem a celebração, né, que é o livretinho, então. Sexta-noite, então. A sexta-noite nós temos o sermão das 7 palavras, aqui a cruz, né, com os cateçais. Aí o João mesmo arruma ali, né, não precisa se preocupar. E tem a procissão, aí sim a participação dos irmãos santíssimos, a procissão também e os coroinhas do Espírito. Então nós fazemos aqui o sermão das 7 palavras, aí depois descemos o rosto da cruz, aí sai o esquife, né? Aí depois a gente faz a procissão. E depois também óleo, né? Não chega. Os coroinhas, a gente vão atrás. Lá. Vai sair o esquife, né? Depois sai as nossas orações, eu falo. Não olha no final. Porque daí unge o corpo do Senhor, faz o canto da vergonha. Tá certo, né? Daí que sai. O turíbulo, E as né? velas vai ser o mesmo esquema, né? Fora o dedo dela. Aí pode colocar. Já tem as caixinhas aí para ela. Já tem a caixinha das velas, né? Tem aquele que tem do ano passado. Copinho. Nossa, hoje. Tem as velas mesmo. Aí cada um vai receber uma vela e um copinho. Não é para tomar nada, é só um copinho. Então nós temos aí a cerimônia, então fazemos a descida do Cristo, trazemos o Cristo, tem as 7 palavras, a descida do Cristo, daí vem o esquife, a unção com óleo, daí a procissão, a gente reza, né, os mistérios dolorosos, vai ter o canto da verônica também, né, que é qual vai ser o mistério? No ano passado foi logo após o terceiro mistério. O canto da verônica na sexta-feira. Na rua dele. Após o terceiro mistério. E aí voltando aqui então, aí a gente tem aí deixa o pessoal fazer a veneração, né, do esquife, né, do Senhor morto. Aí tem a coleta nesse dia, né? Foi os irmãos santíssimos que ficaram. É que tem a coleta no lugar santo, você tem que mandar para daí fica os irmãos ali com. Tá. Mas só aproveitando, claro, porque acho que a gente vai ter missa de Ramos, vai ter também a coleta da champanhe, né? Aí o dia que vocês vierem, devem vir na terça, pegar os cartõezinhos, aí já pega depois envelopinhos para champanhe também. Ok, sexta terminou então, né? Agora vamos para a celebração mais longa. Tem um errinho aí que eu coloquei de 2022, mas é 2023 já, né? Esse aqui, tá? Roteiro vigília 2022, mas é 2023. Algumas orientações importantes das comunidades aí, atenção. Nós vamos chegar aqui na liturgia da palavra, certo? Então, nós dividimos aí uma leitura para cada uma das comunidades. Essa celebração é a celebração mais longa da igreja. É uma celebração longa. Nós vamos ter aí todas as leituras, todos os salmos. Vamos ter o batismo de 3, né? Serão 3 batizados.
Então é uma celebração bem longa. O que é importante? Que vocês selecionem lá a dedo os leitores, gente. Não dá para colocar, a gente sabe que tem leitores nas suas comunidades que têm mais dificuldade. E as leituras, via de regra, são todas longas também. Se a gente pega leitores que tropeçam, que ficam enroscando, isso deixa a celebração super cansativa. Então é importante que vocês escolham a dedo lá os leitores, vejam muito bem quem vocês vão mandar. Depois, a pessoa tem que ter a disponibilidade para vir também no sábado de manhã, porque a gente faz um ensaio aqui. Então os leitores precisam estar aqui necessariamente no sábado de manhã. Se a gente não faz ensaio, vira bagunça. Então tem que vir no ensaio, que vai ser no sábado de manhã, tá? O ensaio com os leitores vão deixar marcado para as 9 horas com os leitores, tá? Os leitores vão deixar para as 9. E depois a gente vai fazer o ensaio da cerimônia, né? Com o diácono, o cerimoniário. Às 9 no sábado. No sábado santo mesmo, tá? Tá. Que vai ser dia 8. Dia 8, então às 9. Então vocês têm que escolher lá o leitor mesmo a dedo, gente. Tem que ser pessoas que leem muito bem, que têm segurança, que vão chegar aqui e vão ficar mais tranquilos para ler, porque senão avacalha com a celebração mesmo. Dificulta, porque fica uma celebração muito cansativa, aquela leitura mal feita atrapalha bastante o andamento da celebração. Tá? Então escolham muito bem lá quem vai ser o leitor. Tem que ser. Vocês já têm aí em mãos quais são as leituras, tá? Eu acho que todas as leituras estão naquele livrinho lá, liturgia diária, né? Então já pode ir lendo e se preparando, tá? Ok? Então todas as leituras serão longas, tá? Tem uns textos que apresentam breve e longa. Nós vamos para longa, tá? Vai ser sempre longa. Também é sobre os leitores, padre. Daí nesse dia vai ter um cerimoniário para orientar os leitores e também os salmistas. Ok, essa é a primeira orientação. Segunda orientação geral. Peçam aos leitores que se preparem muito bem, que eles façam a leitura, que eles rezem com o texto, se preparem mesmo, de verdade. Não vai chegar aqui na hora e dar uma lidinha, não. Tem que se preparar muito bem. Então, por isso nós estamos passando com antecedência, vai dar tempo tranquilo dele ler pelo menos umas 10 vezes a leitura. Então, se preparar bem mesmo. Se tiver dúvida com a palavra, peça para ele perguntar para alguém, tirar dúvida, né, para que a leitura seja impecável, tá? Impecável. Aí vindo aqui no sábado às 9, ele vai conhecer o microfone, vai ver o livro, o cerimoniário vai estar aqui, ele já vai se habituando com o espaço, tá? Então escolham a dedo os leitores, tá? E pedir para que eles se preparem muito bem. Ok? Se prepararem para essa. Eles vão vir para o ensaio, eles vão poder fazer todas as perguntas do ensaio. O que às vezes acontece é assim: o padre chega aqui, a missa vai começar às 19h30, eu chego aqui às 7 horas, a pessoa vem e pergunta: como é que é assim, meu padre? Não dá, gente. Eu não tenho cabeça, eu não tenho nem psicológico quando estou nessas celebrações para conseguir responder essas perguntas. Você está concentrado na celebração, né? Tem uma série de coisas que a gente está ali combinando em relação à celebração. Então a dúvida tem que ser tirada antes, na hora, não dá, tá? Não dá. Eu peço até uma caridade para mim, porque psicologicamente a gente já fica preocupado com a celebração. Então pode perguntar antes, mas ali meia hora, no dia da celebração, de manhã, ok, mas ali em cima da celebração fica complicado, tá? Essa é uma missa que precisa ser realmente estudada, né? Estudada, exatamente. Estudada e rezada, né? Então por isso que a gente está fazendo essa reunião para a gente se preparar para participar da celebração, tá? Então fazer as perguntas todas antes. Antes da celebração não dá, tá? Não dá. Ok. Tranquilo? Essa é a orientação geral. Bom, sim. Quem que vai passar as leituras vai passar para os leitores? Certo. Tem no livretinho, não tem? Os leitores não têm no livretinho? Passa. A cliente passa. Ela envia então todas as leituras. Bom. Certo? Como eu falei, preste só atenção nisso, porque tem, por exemplo, a Gênesis aqui tem a curta, tem a breve e a longa, é sempre a longa, tá? Então, consulta, esses livretinhos não para enganar a gente, eles trazem sempre a curta. Essa era a minha dúvida, porque assim, você tem que passar para a pessoa, ela vai se preparar tudo, então tem que passar com segurança aqui. A cliente tira foto do lecionário e manda, tá? Para conferir, né? Porque
Porque daí vê certinho, não tem erro. Porque também tem a divergência de direcionado também, às vezes. Então ela tira daqui e manda para o tempo. Ok, então vamos lá para o rito da celebração. Então olha só, a igreja permanecerá, com as luzes acesas até, eu marquei errado aqui, eu achei que até as 19h20, tá? 19h20, até 19h20. Eu marquei 19h50, mas não é 20 horas, Então aqui, corrigiu aí. Então, faltando 10 minutos para começar a celebração, as luzes da igreja serão apagadas, tá? Porque a celebração começa até no minuto. Então, olha só, os ministros da Sagrada Comunhão, leitores, coroinhas, irmãos do Santíssimo, salmistas, cantores, instrumentistas, devem estar nos seus respectivos lugares em silêncio. Então, todos nos seus lugares. Ficarão no átrio da igreja, tá? Ali, próximo à porta central da igreja. O padre, o diácono, os cerimoniários, que vão auxiliar ali o padre e o diácono, na primeira parte da celebração, e os ministros que entrarão com o Círio Pascal da sua respectiva comunidade. Então, coordenadores de comunidade, que tem o Círio Pascal. Vocês têm que indicar um ministro da comunidade que terá que vir aqui no sábado também, gente, tá? Já aconteceu isso, a pessoa da comunidade falou assim, padre, mas a gente vai ter que colocar uma outra pessoa que nunca foi, porque colocou a pessoa, gente, a pessoa ficou perdida, entende? Não adianta, você tem que colocar pessoas que têm a habilidade. A gente sabe, tem gente que não tem, né? A pessoa tem mais dificuldade. Mesmo que seja todo ano a mesma pessoa, né? Mas tem que colocar a pessoa que tem, porque essa celebração, isso faz mal até para a pessoa. Lembra que a pessoa ficou super constrangida e chateada com ela mesma, entende? Porque ela ficou perdida, entende? Todos os outros deram direitinho, a pessoa ficou perdida, entende? Então, pega o ministro lá bem esperto, você sabe que é bem esperto, né? Que vai vir do ensaio. O ensaio com os ministros que vão entrar com o Círio Pascal da comunidade, tá? É um ministro de cada comunidade para receber o Círio. Que horário que é? Será às 10 horas da manhã. Então, às 9 os leitores, às 10 com os ministros do Círio Pascal, tá? Então, é as comunidades, que são as 6 comunidades. A São Miguel não tem Círio Pascal. Apagados lá no banco, isso. E também as pessoas que vão estar com o Círio sempre atentas para não apagar, né? Isso. Daí se apagar, dá um toque para acender de novo. Então vocês pedem para esses ministros, então escolha o ministro esperto e que pode vir no sábado santo, às 10 horas da manhã para ensaiar. Sem ensaio, gente, aí acontece, a pessoa fica perdida, complica, tá? Aí a pessoa pergunta na hora, ninguém responde para ela, todo mundo está concentrado na celebração. Tá? A matriz é o diácono. Matriz é o diácono. Só das comunidades, a matriz é o diácono. Ok? Então, a bênção do Santo Novo é no átrio da igreja, tá? A bênção do Santo Novo é no átrio da igreja. Então, tudo preparado, nós temos o refrão orante, começa o refrão orante, aí a saudação inicial, né? Não tem um canto propriamente de entrada. Nós temos só um refrão orante e aí a saudação inicial que o padre faz. Tem que combinar bem esse contato aqui, né? Porque Eu não consigo ter. para ver, tem que ver depois o que dá para fazer. Sempre fica um dilema ali na hora. Padre, no sábado, o Círio Pascal da família vai ser acendido no fundo do quem puder trazer. Então, aqui, né? Vai trazer tudo para cá, fazer tudo junto. Isso. Ok, então tem a saudação inicial lá no ato da igreja, aí tem o rito de preparação do Círio Pascal, né? E aí acende o Círio Pascal. Então aqui para vocês entenderem, é bom que vocês fiquem sempre informados de tudo aquilo que vai acontecer durante a celebração. Então, após acender o Círio Pascal da matriz e das comunidades, então é o padre que vai acender. Vai pra cá? Não? Tá. Quero que você acabou com isso. O padre vai acender então o círio da matriz e das comunidades, tá? Isso eu vou combinar com os meninos como vai ser ali, ok. O turiferário se aproxima do padre com o turíbulo, do qual colocar-se-á a brasa e deitar-se-á o incenso, certo? Então essa parte cerimônia só para que vocês saibam. Então vai ficar ali, o padre vai fazer esse momento ali na porta principal da igreja. Em seguida, forma-se a procissão tendo o turíbulo à frente. Então vai o turíbulo e depois vem. O diácono se posiciona no corredor central com o círio da matriz e os ministros
com os círios das comunidades se posicionam nos corredores laterais, tá? E aí isso eu vou combinar com as comunidades. Vamos ficar preocupados para vocês saberem, como nós somos em 6 comunidades que tem o círio pascal, 2 entram aqui, 2 entram junto com o diácono e 2 no outro corredor. Mas isso eu vou combinar depois aqui com eles. No ensaio, né? No ensaio, exatamente. Se posicionam conforme as orientações dadas no ensaio. O padre canta a primeira vez, eis a luz de Cristo, então lá na porta. Oi? É, um padre. Coisa. Isso com as vestes, né? Com as vestes. No passado veio assim. Tá, e ó, bem lembrado, avisem os ministros da comunidade que vai vir para pegar o círio com a veste de ministro, tá, gente? Com a veste de ministro. No passado. Senão eu vou esquecer. Então aí o padre vai cantar lá na porta primeiro, segue com a procissão até o meio da igreja. Então, enquanto isso, todas as luzes, velas estão apagadas, apenas o círio pascal está aceso, tá? Da matriz das comunidades. O padre canta a segunda vez no corredor, no meio do corredor ali. Em seguida, depois que o padre canta a segunda vez, é que começa a acender a vela do povo, tá? Acende a vela do padre, e aí tem como a pessoa da dedicação também. Ô padre, Sim. nesse momento, né, o cerimoniário só acompanha. Isso. Aí a Cleide vai escalar também as pessoas para acender a velinha da dedicação da igreja, tá? E aí o círio pascal ali, os corredores vão passando a chama para o povo, tá? Ok. Aqui eu coloquei um detalhezinho, tá? Para vocês não ficarem apavorados. Então vamos lá. Aí canta-se a segunda vez, em seguida acende as velas do povo e as velas das cruzes da igreja são acesas. Ok. Coloquei aqui, ó, as velas do altar permanecem apagadas, tá? Então não precisa ficar preocupado, não acenderam a vela do altar. É isso mesmo, não fica acesa, tá? Acende todas as velas, menos as velas do altar. Chegando diante do altar, o diácono volta-se para o povo e canta-se a terceira vez. Então o padre canta a terceira vez. Eis a luz de Cristo. Terminou, acendem-se as luzes da igreja, tá? É importante deixar alguém para acender a Quando canta a terceira vez, eis a luz de Cristo aqui, aí acende todas as luzes da igreja, tá? Aí vai. Acende as luzes. Agora a proclamação da paz. O diácono coloca o círio pascal no suporte. É bom experimentar o círio pascal no suporte para ver se está tudo certinho. Tá? Vai precisar gastar igual que cai tudo no diácono, né? A cena. Ainda bem que Desculpa, você caiu nem tá bom. Que dó, já. Ok, então a terceira vez acende-se as luzes da igreja, tá? E aí já é bom vocês deixarem uma velinha para vocês depois acenderem, né, as velas do tocheiro, né? Deixar umas duas, né, para ficar mais rápido para vocês acenderem o tocheiro. Aqui ele não vai ver direito, já tem bastante vela aí. Cerveja até a segunda-feira da Certo? Então cantou a terceira vez, vai acender as luzes da igreja. Aí vem a proclamação da paz. Então o diácono coloca o círio pascal no suporte e os ministros, tá, que entraram com o círio pascal permanecem voltados ao altar no respectivo corredor com os círios das comunidades até o fim da proclamação da paz. Então eles vão ficar voltados, eles vão entrar, né, vão ficar voltados para o altar até o final da proclamação da paz. Terminada a proclamação, saem pelos corredores laterais, tá? Então eles vão sair, no caso, nós não estamos sempre, vão vir aqui, saem 3 aqui e 3 aqui, vai para o fundo e vai apagar o círculo pascal, tá? Das comunidades. Só fica da matriz assim. E guardam os mesmos, depois eles levam lá para as comunidades, né? Aí a gente faz, coloca o círculo pascal nas comunidades.
Chegando ao altar, após o ósculo, né, então o beijo no altar, o padre vai à cadeira. Senta-se, somente ele, tá? Só o padre que senta. O padre que trabalhou bastante para dar uma sentadinha para não descansar. Sentar na brasa. Só um detalhe, que no ano passado até o Giovanni comentou que ele era um dos ministros. Ter um lugar para deixar o cílio e também uma forma de identificar que cada comunidade tem, né? E ter um lugar para colocar. Mas é que é tudo igual o cílio, né? Então por isso que a gente não marca. Agora o lugar para guardar isso é importante. Ok, então nesse momento, então chegamos, né? O diácono coloca, o padre sobe, o padre diácono vai no altar, o padre senta, né? Somente o padre, porque o padre vai colocar então o incenso sobre a brasa. Porque aí, em silêncio, está aqui é silêncio também, tá? Em silêncio, né, o padre, precedido pelo tuliferário, aproxima-se do pão. Ele incensa, né, o livro, que é o missal. Aqui está a letra da proclamação da Páscoa. E depois o padre segue e incensa o cílio pascal. Aí volta ao pão, canta a proclamação da Páscoa. Concluída a proclamação da Páscoa, todos apagam as velas e sentam-se, sabe? Tá? Então vocês também precisam ajudar o povo nesse sentido, porque teve gente que passou quase que a Avenida Pascal inteira com a velinha acesa. Assim. Então é importante a questão visual de prestar bem atenção na celebração. Sim, só. E as velas do altar continuam apagadas? Continuam apagadas. Isso, continuam apagadas. Vai chegar aqui o momento de acender, tá? Vai continuar apagado. Alguma pergunta aqui? Tranquilo? Ok. Aí vamos seguir com a liturgia da palavra. Então a dinâmica da liturgia da palavra terminou aqui, terminou a proclamação da Páscoa, o padre volta, todo mundo se senta, o padre faz uma pequena introdução às leituras, que está no missal, e aí começam as leituras, tá? Aí nós vamos fazer aquele esquema, como nós já fizemos, coloca sempre a primeira leitura, né, com o primeiro salmo, do lado do outro, aí eles vão subir, aí vamos sair com os leitores aqui do salmo. Por isso que é importante os leitores virem para identificar já quem é o seu salmista, né? Os salmistas são as novas também. Não, Não? Então é importante os leitores virem para conhecer o seu parceiro, a sua parceira, né? Com o qual ele ou ela irá subir ao presbitério para fazer a leitura, tá? Tem uma espera, desce um pouquinho ali o esquema da cerimônia. Então vem, primeira leitura, Gênesis, Salmo, daí oração, aí a gente senta. Aí segunda leitura, Salmo, oração, daí a oração a gente fica em pé, né? A primeira leitura e o Salmo, a leitura e o Salmo sentado, a oração em pé. E assim vai, tá? Terceira leitura, o Êxodo, Salmo, oração, depois quarta leitura, Isaías, número 16, o Salmo, aí nós temos a oração, depois quinta leitura, o Salmo, a oração, sexta leitura, Salmo, oração, sétima leitura, Salmo e oração, aí aqui, número 27, oração, aí tem o número 28, o livro de louvor, tá? Então o que marca aqui o momento de acender as velas do altar? Quando chega na última leitura do Antigo Testamento, que é a sétima leitura do profeta Ezequiel, tem o Salmo, cria em mim um coração que seja puro, a oração. Depois dessa oração, número 28, olha lá. Após a oração, então o padre vai fazer a oração, acende as velas do altar e o sacerdote entoa o hino, glória a Deus nas alturas, que todos cantam enquanto se toca o sino, tá? Então o padre faz a oração, acende-se, né, entoa-se o hino de louvor, tá? Então é nesse momento, depois da sétima leitura, né, a última leitura do Antigo Testamento, o salmo, a oração, aí que vai acender. O cerimoniário acende, tá? Só para vocês ficarem tranquilos, é o cerimoniário que acende. Aí vem a oração do dia, né, a chamada oração da coleta, aí a oitava leitura, que é já do Novo Testamento, carta de São Paulo aos Romanos. Aí terminou essa leitura, tem a proclamação solene do Aleluia, e daí o diácono vai convidar então, né, anunciar a ressurreição de Cristo, e aí o padre também vai cantar, então vai ter um ciclo em pé, o
padre canta o aleluia em tom ascendente, e aí vem o salmo. Esse salmo nós ficamos todos em pé. Então é um salmo que todos participam em pé. Terminou o salmo, já entra a aclamação ao evangelho. Aí aqui novamente, só o padre que vai se sentar para colocar o incenso, dar a bênção ao diácono, todos permanecem em pé. Tá? E aí segue a celebração. O evangelho, a homilia, né? A homilia desse dia, ela é um pouquinho longa, né? Porque são 9 leituras, tem que falar de todas, né? Mas dá para falar mesmo. É isso, todo solene. Ó, flores, vai ter flores até, né? Ok, evangelho, homilia. Ok. Aí nós vamos entrar na terceira parte, que é a liturgia batismal. Tá? Liturgia batismal. Então nós vamos ter 3 batismos, tá? Serão 3 crianças na idade da catequese que serão batizadas. Tá? Então vai ter a apresentação deles, a assinalação da fronte, aí o canto da ladainha de todos os santos. Tá? Ladainha de todos os santos. Nesse dia nós não ajoelhamos, a ladainha permanece em pé. A bênção da água batismal, aí tem a renúncia, aí depois da renúncia tem a unção com o óleo dos catecúmenos e depois a profissão de fé, tá? Face, a renúncia primeiro, a unção e depois a profissão de fé. Aí o banho batismal, que é o batismo deles, certo? Aí a aspersão de toda a assembleia. Aí a unção depois do batismo, a veste batismal e a entrega da luz. Aqui também na renovação da profissão de fé, na renúncia tem acender as velas do povo. Padre, essas crianças que vão ser batizadas, aí usa a vela do batismo mesmo? Do batismo mesmo. Deixado certo. Isso é. Quando que acende a vela? 40? Agora vai acender quando a gente for renovar as promessas do batismo. Pode falar aí. Bem aí, ó. Quando chegar WhatsApp? 998-280463. Nome? Arthur. Antes da renúncia, acendemos as velas para renunciar Satanás. Daí. Tem oração da Assembleia, né? Não tem porque tem a ladainha, tá? Por isso que não tem. Aí o banho, a aspersão. Aí a unção depois do batismo, a veste batismal e a entrega da luz. A veste batismal é a veste do batismo mesmo, só que a gente tem aqui uma capa que a gente coloca neles para simbolizar a veste nova, né? A vida nova. Aí a gente faz a bonita, coloca a capa neles. Aqui na bênção da árvore, a gente já está meio ali próximo, porque na seleção vai ser. Acender a vela. Vai ter a primeira comunhão do. Vai ter também. Vai ter o batismo de 3 e também vai ter a primeira Eucaristia de alguns adultos. Só que daí é só a primeira vez. Sim. Pode. Porque a celebração é mais longa e é bom. Pode sim. Por isso que é importante, né, quando eu falo a questão dos leitores, pode parecer uma chatice, mas os últimos que a gente fez de celebração e foi bem, a gente nem sente passar a celebração, né? Você fala assim, nossa, foi tudo isso de celebração, você nem sente, porque a celebração ela acontece assim com uma fluidez, porque tudo vai acontecendo muito, né? Bem feito. Então, a gente termina a celebração e a gente nem percebe, né? Se a gente tiver relógio, a gente nem. Você vai até criança, né? Eu vejo pela minha, ela que é mais impaciente, ela falou assim, mas já foi tudo assim, tudo aí. Passa, então uma beleza. Esse horário de apagar as velas. Ok? Alguma
Alguma dúvida da liturgia batismal? Então, acende as velas aqui, ó, na renúncia, né? E aí ficamos. Pode ficar com a vela até o 44, tá? Depois da aspersão, apaga essa vela. Tá bom? Ó, gente, acende a vela aqui após a água batismal, né? Aí vou cantar um refrãozinho enquanto tem que escalar. Para ir acendendo a vela do povo, depois a bênção da água batismal, aí permanece com as velas acesas até a aspersão. Terminou a aspersão, apagam-se as velas. Tá? O que tem que orientar aí, Arthur? Você marcar aí, não deixar esquecer, é que os batizados não vão acender as velas aqui no momento que a comunidade acende, vão receber depois aqui a vela. Marca, precisa deixar para a gente combinar a mensagem. Senão eles vão acender a vela junto com o povo. E não vão acender. Não vão. Ok, terminou a liturgia batismal, gente. A liturgia eucarística não tem nada de novo, tá? É a liturgia eucarística normal. Tá? E aí segue a missa normal, não tem mais nada diferente. A única coisa que nós vamos ter aqui na comunhão, que é a primeira eucaristia, né, de alguns adultos. Aí nós vamos fazer para eles, né, a comunhão em duas espécies, né, colocando ali então o genuflexório, dando a comunhão primeiro para eles, né? O padre e o diácono comungam, aí servem a Eucaristia para os que vão receber pela primeira vez a Eucaristia, né? Tem que falar para o João colocar o genuflexório ali na frente. São... Qual o momento certinho para colocar o genuflexório? Na hora da comunhão. Isso. São duas crianças e quatro. Tem crianças e adultos aqui, tá? Tem as crianças e tem adultos. E quatro adultos. Duas espécies? Para eles, duas espécies. Vinho é necessário para os Eles precisam gastar um pouquinho, né? A intenção. Pode colocar um pouquinho a mais, mas. Aí segue normalmente a Eucarística e ritos finais. Alguma pergunta do Sábado Santo? Tranquilo? Aí segue. Com o folhetim também eu fiz questão de colocar bastante letrinha vermelha para ajudar. Vai ter mudanças, né? Nessa parte aí vai ter. Isso, vai Aí ter. só vai caber O senhor pode bem mandar aqui para ele depois eu coloco no grupo lá do né? Certo? Tem uma pergunta? Aí no domingo, então no domingo de manhã, vamos deixar aqui. Ó, no domingo então nós temos aqui a missa. Sabe o que é importante? Por isso É o café. Lembra do que o senhor ganhou lá e viveu com a gente? Eu nem expliquei, Se eu acabou. ganhar uma coroa pascal, Eu também não. no domingo, então, assim que foi a procissão, tá? Eu acho que o ano passado as mulheres saíram do Sagrado Coração, né? Foi. E nós Então, chegamos essa sábado. É verdade. nós comparamos. Mas a chama O legal é que tava. Nós falamos assim, como nós somos cavaleiros, vamos deixar as damas chegar cedo. a gente achou que Jesus nem ressuscitou. Nossa, mas demorou, meu Deus. Então vamos deixar já definido, mas não deixa eu esquecer que sempre eu faço depois confusão. Mas então vamos fazer invertendo esse ano. As mulheres saem da praça e os homens saem lá do Sagrado. Pra quem tá lá? A missa da noite.
Esse granota eu vou fazer para eles, né? Os homens saem da sagrada, as mulheres saem da praça da Catolha. Das 5h30 é aqui, né, pai? 5h30 sai de lá. Sai. Aí tem que abrir lá, tá bom, Ivan? Padre, a missa da manhã. Tudo solene. Padre, esse aviso do café da manhã. Esse do café da manhã aí já começa nesse domingo. É bom, melhor. Vai conversar aqui com você. França, como é que é o nome da França? França Matuela, né? Tudo solene, tá, meninas? É o mais solene que nós tivermos. Essas missões mais solenes da igreja. 5h30, daí a missa de Páscoa é uma coisa diferente que tem. Vamos colocar aquela outra toalha que é mais bonita, né? Aquela que está mais certinha. Que tem a. Depois eu passo para lá. Os andores. Aí na missa tem mais diferente. A única coisa é a sequência pascal. A gente entra, né? Faz o ponto, entra com os andores, né? E depois a gente tem a missa. Aí começa depois a missa. E depois tem o café. Isso. É o café essa entrada. O povo vai entrar primeiro, depois solenemente os outros. Aqui ano passado não foi assim. Aí eu já vi os cantores, porque todo mundo começa. Tá, então lembrando, quando chegar a procissão ali, né, nós encontramos homens e mulheres, aí vamos entrar todos e depois fazemos a corrida dos andores e depois começamos a missa. Tá? A missa começa depois. Tá? Depois tem o café. Depois tem o café. E não tem a missa no hora do Sagrado Coração, né? Daí 9h30, já vou rezar lá. E tem a missa às 11 aqui também, tá? Às 11 aqui. Só à noite é a mesma coisa. Tudo solene. Sempre. Tá. Certo? Então, beleza. Alguma pergunta, gente? A missa de Não, se Páscoa. lembrar mais alguma coisa, pode fazer as perguntas. Agora, por enquanto, é o tempo das perguntas. É no dia das celebrações. Oi, você. A missa de Páscoa da Bom Pastor, tudo normalzinho, nada de. Tem a sequência também, né? A missa mesmo de Páscoa. Aí a gente entra com o ciclo nacional, né? Certo, então. Se o padre queria lembrar que a Creide também, que é no caso o coordenador de liturgia, né, mudando mais o Celso Cacá. Aí ele não pôde vir, eu vim para passar tudo isso aqui para ele. Acho que As preces da Páscoa tem a da Aurora e tem as outras missas, né? Faz diferente da Aurora? Faz a da Aurora mesmo? Ou faz as 10 missas? Pode ser. Eu não estou lembrado agora. Tem a da Aurora e depois tem as missas do dia. Vou colocar nessa do dia que vai estar. Das 3, então. É das 3 porque tem um pouco. Sem dúvidas. Aí no sábado santo, né, nós não temos nada nas comunidades, né? Todos aqui no sábado santo. Então, olha. Nem doeu. Pouca coisa. Nossa, até chegar esse dia, eu assim. Guardem bem o que eu acho que vai ajudar vocês. Vou lá do lado da cama.